Beraldo, vou ainda fazer um questionamento adicional, que eu inclusive tratei com o Mota, mas você menciona que a decisão e essa reflexão passa necessariamente pelo cidadão, com toda certeza. Agora, o cidadão vai ter um papel fundamental para avaliar, inclusive, um governo de orientação progressista que volta ao poder pela terceira vez, governa o país, mas do outro lado a gente observa muitas correntes do que se chama da direita brasileira ou do movimento liberal conservador, e aí a gente precisa trazer a reflexão, né? Direita pulverizada ou unida para 26? Não tem mais direita, Canhata. Agora você tem que se atualizar, Canhata. É sempre extrema direita. Se não for esquerda, se não for progressista, é extrema direita, porque é assim que se fala hoje em dia. Pois é, o que vai acontecer com essa direita brasileira? Eu acho que tem tudo para ela caminhar unida em 2026. Acredito que há uma percepção muito clara de que no caminho que estamos hoje, o Brasil não pode continuar, porque a gente vê uma falta de projeto concreto para o país, a gente vê falta de crescimento econômico, a gente vê uma lida bastante temerária em relação à estrutura pública e o gasto público para manter essa estrutura, uma ineficiência que não está sendo resolvida em relação ao serviço a ser prestado para o cidadão, e isso tudo vai cobrando seu preço, não é? Eu vou usar um exemplo aqui da Rodoanel de São Paulo, Canhato. O Rodoanel de São Paulo é uma obra que está em curso há 2 décadas, certo? Agora, o governador Tarcísio de Freitas finalmente tomou as medidas necessárias para concluir o Rodoanel. Agora, o Rodoanel, não estando pronto, ele afetou a vida de milhares, centenas de milhares de pessoas, de paulistanos e pessoas que transitam por São Paulo, roubando-lhes aquilo que elas têm de mais precioso, que é o tempo. Pelo fato de uma obra pública não estar concluída e deveria estar há 20 anos, as pessoas simplesmente passaram talvez dias a mais das suas vidas no trânsito. Só que a vida passa, né? Você, quando começou, você estava com 40 anos de idade, hoje você já está com 60. Você já está indo se aposentar muitas vezes, você já não tem mais a mesma rotina de trabalho e você simplesmente viu a sua vida passar parado no trânsito de São Paulo. Esse é o ponto em que o poder público rouba o cidadão aquilo que ele tem mais de precioso, que é seu tempo, o tempo que ele poderia estar estudando, poderia estar com a família, produzindo, refletindo, descansando, fazendo o que ele bem entendesse do seu tempo, mas em razão da incompetência pública, ele fica preso no trânsito. Isso é um pequeno exemplo de que as pessoas têm que refletir sobre esse impacto direto nas suas vidas. E é por isso que eu acredito que a direita terá uma chance de ouro em 2026 para não só caminhar unida, mas vencer as eleições com um projeto muito sólido de futuro para o Brasil, que é isso que a gente precisa e muita coisa tem que ser feita, Canhato. Um mandato só não vai dar conta, não. Pois é, vou retomar com o Roberto Mota, que tem um outro ponto nessa reflexão, depois dessa declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mota, os pontos que sempre ditaram e nortearam o debate para as eleições municipais eram aquelas questões que impactavam o dia a dia do munícipe, né? Aquelas questões que fazem parte do cotidiano do cidadão. É a rua esburacada, a questão que envolve iluminação pública, os postos de saúde, a creche para aquelas mães que precisam sair trabalhar, enfim. Agora, quando você tenta nacionalizar o debate de uma eleição municipal, essas questões sensíveis do dia a dia acabam sendo deixadas de lado, né? Isso também não pode ser um problema? Não, Canhato, porque eu acho que nós chegamos a um ponto no Brasil em que todos os brasileiros, lá do extremo sul ao extremo norte, estão unidos pela mesma percepção de que nós vivemos num estado de insegurança insuportável. Esse é o problema número 1 de todos os brasileiros, exceto, claro, aqueles que vivem na sua bolha de segurança, com carro blindado, seguranças armados 24 horas. Tirando esse pequeno número de brasileiros,
os outros brasileiros estão todos unidos por esse mesmo sentimento de que nós podemos ser vítimas de um crime violento a qualquer momento. E durante muito tempo, o debate sobre combate ao crime no Brasil foi dominado por pessoas com uma agenda muito clara. A gente alertava sobre isso há muito tempo, muita gente não acreditava no que a gente dizia. Hoje está ficando absolutamente claro. No momento em que uma nação como o Brasil, que vive praticamente em guerra civil, decide descriminalizar o porte de drogas até um certo peso totalmente arbitrário e anuncia um mutirão para retirar criminosos da cadeia. Criminosos condenados por tráfico de drogas. Não são pessoas inocentes que estavam apenas expressando a sua opinião. Então, quando essas coisas acontecem, as pessoas levam um choque. Eu conheço muita gente que ainda não se recuperou do choque dessa notícia, de que você agora pode carregar com você até tantos gramas de maconha. A surpresa é tão grande, Caniato, que você encontra todo tipo de interpretação. Ninguém consegue dar uma interpretação coerente a essa decisão. Então, você escuta as mais variadas versões, interpretações. Né? Tem gente que diz que a maconha foi legalizada, que agora vai ser vendida em lojas, em farmácias. Tem gente que diz que nada mudou, que se você fumar na rua, você vai poder ser preso, o que já não acontecia. Então, o Brasil foi jogado em meio a um caos intelectual, jurídico e moral. Não há dúvida nenhuma de que isso vai se refletir nas eleições. Não existe dúvida nenhuma sobre isso. Até porque o brasileiro já acordou para uma outra questão importante. Durante muito tempo, disseram ao eleitor brasileiro: segurança pública é assunto do Estado, é assunto do governo federal, prefeitura não tem nada a ver com segurança pública. E agora o eleitor se pergunta: por quê? Por que isso? Como assim? Se a maioria das cidades tem uma guarda municipal, como é que pode a guarda municipal da minha cidade ser usada para perseguir um camelô que está vendendo sem uma licença da prefeitura, enquanto tem um sujeito vendendo drogas aqui e eles não fazem nada? Então, essas questões não eram questões relativas à eleição municipal, passaram a ser. Felizes os prefeitos que perceberam isso. Também com a gente, Luiz Felipe Dávila. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você, ótimo retorno também. O Dávila passou alguns dias afastado, estava descansando de férias. Dávila, muitos assuntos para a gente tratar no programa de hoje. O que achou das declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro, a análise dele sobre a consolidação do movimento conservador liberal? Segundo ele, para você chegar em um ambiente mais consolidado e com possibilidade de derrotar a esquerda em 26, isso terá de passar necessariamente pelas eleições de 2024. Dávila. Boa noite, Caniato, boa noite, Beraldo, boa noite, Mota. Um prazer estar de volta aqui depois das férias no Pingo nos Is. Eu gostei muito da declaração do presidente Bolsonaro, porque, na verdade, é uma enorme oportunidade que a direita tem para mostrar que na direita pode haver, sim, diversidade, pluralidade, e mesmo com essa diversidade e pluralidade, se unir em torno de uma candidatura presidencial. E o presidente Bolsonaro está corretíssimo, isso passa pelo resultado das eleições deste ano. Por que passa? Porque se a vitória da direita for uma vitória estrondosa, como eu espero que será, isso vai ajudar a começar a consolidar a direita liberal e conservadora para trabalhar na união de uma candidatura. O que a direita tem que mostrar é justamente isso, que ela tem sim diversidade de opinião, tem pluralidade de ideias, mas ela tem um objetivo comum, que é vencer as eleições de 2026 e tirar a esquerda do poder, essa esquerda que vem destruindo o Brasil, destruindo as cidades, destruindo os estados brasileiros. Então, ao meu ver, isto vai mostrar maturidade, e o que o presidente Bolsonaro está dizendo é correto. Vamos primeiro focar nas eleições municipais, para depois começar a trabalhar nesta união da direita em 2026.